Vamos conversar com o senador Otto Alencar. Senador, boa noite, bem-vindo de volta aqui ao Expresso CNN, Mona Lisa falando. O senhor me ouve bem? Ouço bem. Boa noite, é um prazer voltar a falar com você, Mona Lisa. O prazer é todo nosso em recebê-lo, senador. Senador, o senhor como integrante ali da CPI, como é que o senhor recebe essa declaração do senador Flávio Bolsonaro de que o relatório da CPI que está sendo preparado, finalizado, na verdade, né, pelo senador Renan Calheiros e, claro, posteriormente com a votação dos pares, é uma peça fantasiosa, disse hoje Flávio Bolsonaro aqui à CNN. Senador, podemos começar por aí? Pode sim, acho que o senador Flávio faz o papel de governista, né? Inclusive o principal governista, porque é filho do presidente da República. No entanto, não pode se falar que a CPI foi um ato fantasioso. Não pode chamar de fantasia mais de 600 mil vidas perdidas. Há pouco você estava informando a quantidade de órfãos que nós temos hoje nessa CPI, de pessoas que foram identificadas, que perderam seus pais, né? Quase 70% dos óbitos confirmados são pessoas com mais de 60 anos, a grande maioria aposentados, provedores da vida, da família, aqueles que perderam a sua aposentadoria. É uma coisa muito cruel e o senador Flávio chamar de fantasiosa. Não é fantasioso. O relatório do Renan está sendo ainda criticado, discutido dentro do grupo. Hoje pela manhã, nós tivemos uma reunião para definir a oitiva de segunda-feira e já fizemos algumas observações preliminares e vamos até segunda-feira à noite rediscutir o relatório. Mas o relatório, até onde eu conheço e já tinha algum conhecimento até do relatório parcial, traz crimes que são evidentes, irrefutáveis, né? E comprovados com provas robustas, áudios, vídeos, e-mails, mensagens, enfim, não tem como se descaracterizar com tantas provas como aconteceram, inclusive em alguns casos de corrupção, de peculato do Roberto Ferreira Dias, que foi oferecido propina, $1 por vacina, de crime de responsabilidade, vários crimes que aconteceram e serão comprovados. Eu acho que nós vamos apresentar um relatório que vai ser um relatório condizente com aquilo que aconteceu nesse período. Senador, o nosso time todo, claro, participa da entrevista. Então, Caio Junqueira chega na conversa também. Por favor, Caio. Senador, boa noite. Senador, ministro da Defesa Braga Neto deve ter pedido de indiciamento aprovado pela CPI no relatório final? Ah, sim, sem dúvida. O ministro Braga Neto está no relatório e vai responder também por omissão, por falta de trabalho condicionado àquilo que era uma realidade no momento. Ele coordenava todo esse gabinete, ele não foi ouvido, mas existem provas contundentes contra o ministro Braga Neto, tanto quanto o ministro Onyx, né, o próprio Pazuello, que é talvez aquele que está mais comprometido com as coisas que aconteceram nesse período. Eu acho que, sobretudo, no Pazuello, no que diz respeito à ação ineficaz, omissão em todos os momentos, subordinação ao presidente da República, obedecendo exatamente o que o presidente mandava, até porque o presidente até hoje é o ministro da Saúde. O Pazuello seguiu o ministro e o Queiroga também está mais ou menos no mesmo direcionamento de não obrigar, não dizer que é necessário as máscaras e protegendo de alguma forma aquilo que o presidente da República diz. Nós discutimos hoje preliminarmente. Vamos ter discussão amanhã, vou conversar com o Renan, vamos conversar na próxima segunda-feira, exaustivamente, à noite, para que não exista nenhuma possibilidade de que o grupo dos 7, como é chamado, tenha alguma divergência na votação do relatório, que naturalmente será o primeiro relatório a ser votado. E votado e aprovado, na minha opinião, pelo que eu conheço, não haverá nenhum outro relatório a ser votado, porque já foi aprovado esse, não há como se observar até o relatório que os governistas vão apresentar.
Então, o senador, só fazer uma emenda aí, já que o senhor levantou a bola, não está tendo briga, está todo mundo calminho, unido ali, focado no mesmo objetivo, ou o bicho está pegando, senador? De vez em quando tem um debate, mas termina como terminaram todos ao longo da comissão parlamentar de inquérito, né? Nós começamos 7 e evoluímos para 14, né? Sobretudo com a participação eficiente da Leila, da Soraya, da Elisiane, da Simone, que deram uma contribuição muito grande, do Rogério, do Alessandro Contarato. Enfim, nós tivemos essas reuniões todas. Uma vez por outra, como você falou, parece que adivinhou, tinha algum estremecimento. Um queria mais, outro queria menos, né? Sobretudo no meio, eu e o Tasso somos mais experientes. De vez em quando ele botava um pouquinho de água, ao contrário de levar um balde de gasolina, levar um pouquinho de água para acalmar as pessoas, para acalmar a turma e procurar manter a unidade, que foi fundamental nesse período aí, quase 6 meses. Sem dúvida. Então, botar água ali para diminuir a fervura, servir um arroz de bacalhau também que ajuda, deixar a barriguinha feliz, pronto, fica todo mundo unido. Senador, continua com a gente, porque eu vou colocar o nosso time. Caio, satisfeito com a resposta ou quer emendar algo? Então, vamos lá, a gente vai fazer rodadas. Quem chega também agora no papo é a Renata Agostini. Renata, por favor. Olá, senador, boa noite. Senador, estamos aqui falando sobre o relatório final, o senhor já disse que ele ainda vai ser bastante debatido. Queria jogar um pouquinho para frente sobre essa ideia de se criar um observatório ou uma frente parlamentar, né? O senhor entende que é conveniente ter uma frente parlamentar e ela poderia concretamente fazer o quê? Pergunto isso pois o lado governista vai dizer que ali é um instrumento para se fazer jogo político, né? De forma prática, essa frente seria importante para quê? Olha, Renata, a frente parlamentar é regimental. Existem várias frentes parlamentares no âmbito do Congresso Nacional, no Senado Federal. Nós vamos conviver com a doença por muito tempo ainda. Nós tivemos agora um recrudescimento da doença, mas ela vai virar o ano e nós vamos ter a máscara como um normal praticamente, e até chegar o que se chama em medicina silêncio epidemiológico. Silêncio epidemiológico é quando você não registra mais nenhum caso da doença. Por exemplo, nós estamos com o silêncio epidemiológico em paralisia infantil. Nesses 8 anos, nos 4, 8 anos, não vai ter silêncio epidemiológico, na minha opinião. Uns 4 anos, mais ou menos. No ano que vem, vamos conviver e vamos ter que acompanhar isso, até porque a duração da imunidade da vacina é de 8 meses, 8 a 10 meses. E agora, em janeiro, quem vacinou em março vai ter que vacinar em janeiro. O governo vai ter que dar provisionamento para comprar a vacina. E essa frente é exatamente para fiscalizar os atos do governo no Ministério da Saúde. Não só com a vacinação, que é o único meio para reduzir os casos da doença, para evitar a doença. Essa medicação ineficaz, isso é uma grande bobagem, só está na cabeça do Bolsonaro, entre todos os grandes líderes do mundo, ninguém observa isso, leva no exterior com piada. Então nós vamos ter que acompanhar. Acompanhar por quê? Porque senão o governo não vai tomar as providências, até porque foi a CPI que obrigou o governo a comprar vacina, a cuidar da saúde do povo brasileiro. Então essa frente parlamentar será o observatório disso, dos atos, dos passos do governo na direção de erradicar a doença, de levar o Brasil o mais rápido possível a um silêncio epidemiológico, não registrar mais nenhum caso. Aí você vai ter tranquilidade para não ter uma doença que tem alta letalidade e que levou a óbito tantos pacientes, tantas pessoas no Brasil. Leandro Rezende, chega também, Leandro? Obrigado, Mona Lisa. Senador, obrigado por estar conversando com a gente. A Renata jogou um pouquinho para frente, eu vou jogar um pouquinho para trás. Se a gente olhar em retrospectiva a CPI, muitas convocações de várias pessoas foram aprovadas e essas pessoas acabaram não prestando depoimento à CPI da pandemia. Talvez a mais rumorosa, né, dessas convocações tenha sido da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, a Ana Cristina Vale. Queria perguntar para o senhor se fez falta o depoimento da Ana Cristina nos trabalhos da comissão e de quem faltou ouvir, quem que a CPI aprovou para ser convocado e prestar depoimento e que não conseguiu escutar. Senador, obrigado. Olha, eu
e outros senadores, sobretudo a minha posição, que foi não levar para dentro da casa do presidente da República. Uma coisa é levar para dentro do Palácio Planalto, outra coisa é o Palácio do Alvorada, a casa do presidente da República, então os seus familiares. Eu busquei a vida inteira evitar isso e tivemos maioria nesse sentido. Até porque me parece que dentro do aspecto principal, que foi identificar os culpados pela expansão da doença, os culpados pela imunidade coletiva, os culpados pela falta de vacina, de medicamentos, de kit de intubação, eu acredito que não foi a ex-esposa do presidente da República. Então, eu tomei essa posição, porque o tempo inteiro eu não quis fazer isso. Não, nós, a maioria, não queria fazer isso, até porque dizer, olha, está fazendo atingindo a família para atingir o presidente da República, quando o maior culpado, na minha opinião, é o presidente da República. Foi quem indicou para o Ministério da Saúde o general Pazuello, que foi um general que confessou que não entendia absolutamente na doença, absolutamente nada. Teve um comportamento obtuso, nécio, completamente incompetente para tratar de uma doença tão grave no Brasil. Por isso é que ela não foi chamada. Eu, inclusive, coloco aqui a minha posição e de outros, da maioria, que se formou para não chamar. Senador, eu quero olhar para segunda-feira, porque diante aí da mudança da agenda, né, seria o professor Carlos Carvalho, mas aí os senhores entenderam que não é o caso, e aí focaram então no Mussolini e também naqueles outros depoimentos. A gente fica com uma sensação de que a segunda-feira, os depoimentos da segunda-feira, meio que eles estão ali preenchendo um espaço, que não haveria necessidade disso, apesar da gravidade, do adiamento ali, né, do relatório, então, do estudo que aponta a ineficácia, então, que a gente poderia pensar num ponto final sobre toda essa história do kit Covid. Eu me refiro ao estudo ali que seria apreciado na Conitec, que é a comissão do Ministério da Saúde. Essa sensação bateu aqui. Eu quero saber a opinião do senhor. O senhor acha de fato relevantes, importantes, determinantes os depoimentos da segunda-feira? Acho sim, Annalise. Já estava previsto há muito tempo que nós ouviríamos os parentes dos órfãos da Covid, das pessoas que perderam as suas vidas, né? Tem várias manifestações de pessoas que queriam comparecer. Nós trouxemos aquele caso do senhor Tadeu Frederico Andrade, da Prevent Senior, que foi um depoimento emocionante. Inclusive, eu fiquei muito triste em saber que ainda se faz aquela medicina dentro do ambiente hospitalar, como foi feito ali. Então, essas pessoas, os parentes, queriam ouvir a CPI. E colocamos para segunda-feira. Poderíamos até fazer aquele encerramento, que seria com música, mas depois nós retrocedemos para colocar exatamente essas pessoas que vão dar o depoimento, mostrando a dureza, o sofrimento, as dores das pessoas que passaram por isso. Quanto ao doutor Carlos Carvalho, ele fez uma cirurgia recentemente, nós observamos que não contribuiria absolutamente e chamamos o Nelson Mussolini para ele explicar por que suspenderam, se for uma ação política, se for uma pressão. E o Conitec receber pressão é um absurdo, um órgão técnico que deve agir e se pronunciar tecnicamente. Tanto foi isso que aconteceu. Eu acho que é bem correto se trazer outras pessoas para ouvir esse drama que aconteceu no Brasil, na boca de quem sofreu essa situação que nós estamos passando agora.